Muito bem, meu querido aluno. Neste vídeo vamos resolver as 15 questões mais fáceis do Enem 2019. Simples assim. Primeira questão, vamos nessa. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa que ela deverá ofertar, é igual a... Muito bem, tá? Então, lembrando, o objetivo deste vídeo é te apresentar as questões que você tem que resolver primeiro na prova do Enem. Comece sempre pelas questões mais fáceis. E aqui eu estou te apresentando as 15 questões mais fáceis do Enem 2019. Bom, essa questão, né, ela traz o contexto de que o camarada quer reaver um objeto, né, e ele vai pagar uma recompensa para a pessoa que for lá e levar esse objeto para ele, né? E ele quer recompensar com pelo menos 5% do valor desse objeto, e a pessoa que vai levar o objeto para ele vai ter um custo com transporte, né? Então a questão pergunta, né, justamente qual é o percentual sobre o valor do objeto que ele vai entregar como recompensa. Então, na cabeça dessa pessoa que vai receber o objeto de volta, o que ela tem que fazer? Ela tem que retirar o custo que a pessoa vai ter com o transporte. O que sobrar desse custo vai ser justamente a recompensa. Ela quer dar o valor máximo de recompensa sem que o valor ultrapasse, né, o valor lá do objeto. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente calcular o custo, não é 1/5 com transporte? O que é 1/5 em porcentagem? É 20%. Né? Então, você vai pegar esses 20%, vai tirar de 100%, ou seja, 100% é o valor do objeto. 20% é o que o camarada vai gastar com transporte. Então, o que sobrar desses 100%, ou seja, 100% menos 20%, 80%. Então, 80% vai ser o valor da recompensa, ou seja, 80% do valor do objeto. O gabarito é a letra E. Segunda questão, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12. Faixa 2, para consumo superior a 6 metros e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3 por metro cúbico ao que exceder a 6 metros cúbicos. Faixa 3, para um consumo superior a 10 metros cúbicos, a tarifa é de R$ 6 por metro cúbico ao que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume de água consumido em metro cúbico é... Muito bem, então uma questão de pura análise gráfica, né? A gente pega aqui essas informações que a questão deu e transforma isso em um gráfico, né? Então, ele começa com um valor fixo até o consumo de 6 metros cúbicos, né? Então, esse valor fixo no gráfico, ele vai ser uma reta horizontal aqui, né? Na letra A, a gente começa com uma reta horizontal, na letra B também, na letra C e na letra D. A letra E, ele começa com uma retinha crescente, já está errado, então não pode ser a letra E. Beleza? Depois, né, de 6 até 10, a tarifa, né, vai ser de R$ 3 por metro cúbico ao que exceder os 6. Né? Então, de 6 até 10, né, ou seja, seria um consumo aí de até 4 metros cúbicos de diferença. Né? Então, o camarada ia gastar R$ 3 a mais, né? R$ 3 a mais a esses 12 que ele já havia gastado aqui. Ou seja, no gráfico, a gente vai ter um crescimento, né? Ou seja, uma reta crescente, uma reta que está crescendo, né? Depois da nossa reta horizontal. Então, observando aqui,
Letra A, isso acontece? Acontece. Letra B acontece? Acontece. Letra C acontece? Acontece. Letra D também acontece, né? Então, o que vai determinar é a última informação, ó. Depois que ele passar de 10 metros cúbicos, a tarifa não vai ser mais de 3, vai ser de 6. Então, se ele aumentou essa tarifa, significa que a nossa reta vai mudar. Não vai ser uma reta como acontece aqui na letra D, tá vendo? Ó? Depois da fase horizontal, depois da fase constante, é uma reta com crescimento único, uma retinha única. Impossível isso acontecer, porque de 6 até 10, a tarifa é de 3. E de 10 em diante, a tarifa vai ser de 6, ou seja, vai ser uma tarifa maior. Então, vai ser uma reta com crescimento maior, ou seja, com coeficiente angular maior ainda. Então, pode ser a letra C? Não, porque depois do primeiro crescimento, a reta voltou a ser constante. E isso é errado. O consumo não vai ser constante, ele vai continuar aumentando. Na letra B, a reta ela cresce e depois ela cresce de novo. Só que na letra B, o crescimento aqui, ó, da última parte, é um crescimento menor que o crescimento da parte do meio. Né? Por quê? Observa que o coeficiente angular aqui, a inclinação da reta, é menor que a reta que está aqui no meio. E isso não vai acontecer. Por quê? Não vai acontecer porque no meio, a reta que está no meio, a tarifa é de 3. E na última reta, a tarifa é de 6. Então, se a tarifa aumentou, a reta tem que ser com crescimento maior, ou seja, com coeficiente, com ângulo de inclinação maior, que é justamente o que acontece aqui ó, na letra A. Beleza? Então, o gabarito dessa questão vai ser a letra A. Próxima, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus de influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes, vias respiratórias, etc. O vírus de influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é uma questão extremamente fácil. Ele te dá um número e pede esse número de notação científica. Você só tem que tomar cuidado aqui com a unidade de medida, porque o número que ele me dá aqui está em milímetro. E a notação científica, ele também pede em milímetro. Ou seja, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Mas a questão poderia ser esperta, poderia ser malandra e te pedir a notação científica em uma outra unidade que não fosse o milímetro. Então, você ia precisar fazer a conversão. Que não é o caso aqui. Então, é só você pegar esse número aí, né, o 0,00011, e escrever a notação científica. Então, primeira coisa, pega essa vírgula e posiciona em um número maior que 1 e menor que 10. Que número vai ser esse? 1,1 está aqui. Né? Todas as alternativas também estão com 1,1. Então, pega esse 1,1 e você vai multiplicar por uma potência de 10. Mas qual vai ser o expoente dessa potência de 10? O expoente vai ser justamente a quantidade de algarismos que eu tenho aqui, entre a posição inicial da vírgula e a posição final. Tem quantos algarismos aqui? 4 algarismos, tá? E para um número que está entre 0 e 1, o expoente sempre vai ser negativo. Então, 4 negativo menos 4. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, gabarito, vai ser a letra D. Próxima, em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região ampliada. Use 3 como aproximação para π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é a D, que o material disponível em estoque. Muito bem, então a gente vai precisar escrever essa situação, né? Um círculo. A gente tem ali um círculo, né, com diâmetro medindo 6, e ele vai ser aumentado em 8, tá? Não é aumentado para 8, é aumentado em 8. Então, 8 mais 6, 14. E a gente quer saber se esse aumento da área
né, vai ser maior ou menor que 100 metros quadrados, né? Porque é justamente o que o camarada tem disponível para usar, para pavimentar lá. Então, se a nossa área aqui aumentar em mais de 100 metros quadrados, consequentemente, ele não vai conseguir pavimentar. Se essa área aumentar em menos de 100 metros quadrados, a gente vai conseguir pavimentar. Basicamente é isso. Beleza? E aí a gente tira a nossa conclusão. Bom, a gente começa com um círculo que o diâmetro de 6, então o raio vai ser 3, metade de 6. Depois esse círculo vai aumentar. Ele vai sair de um diâmetro de 6 e vai para um diâmetro de 6 mais 8, 14. Então o raio vai ser a metade de 14, 7. Então essa área que está aumentando aqui, né, é o que a gente conhece como área da coroa circular. E aí, para calcular a área da coroa circular, você pode usar a fórmula π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado, ou simplesmente a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Beleza? E aí é só fazer o cálculo. O raio maior é 7, 7 ao quadrado menos o raio menor, que é 3 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, 3 ao quadrado dá 9. 49 menos 9 vai dar 40. 40 vezes 3 vai dar 120 metros quadrados, ou seja, a área está aumentando em 120 metros quadrados. Ou seja, como o meu amigo lá só pode cobrir, pavimentar 100 metros quadrados, então, consequentemente, não vai ser suficiente. Então, o gabarito vai ser o quê? Letra A será suficiente? Letra B? Letra C? Impossível, né? Só vai poder ser a letra D ou a letra E. Na letra E, ele fala não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Exatamente o que a gente tem, portanto, o gabarito é a letra E. Próximo, os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em cacau, gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo, dedicadas às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Né? Então, é uma questão que envolve análise gráfica e uma simples divisão, né? Ou razão, tá? Quilocaloria por minuto, a quantidade de calorias que você consome por minuto. Então, é só a gente retirar essas informações do gráfico. E aqui que a gente quer saber qual é a maior fração ou ainda qual é a divisão que dá o maior resultado. Então, a atividade 1, você vai ter o consumo de 20 quilocalorias, cacau, em 10 minutos. Então, você vai ter que pegar 20 e dividir por 10. Atividade 2, 100 dividido por 15. Atividade 3, 120 dividido por 20. Atividade 4, 100 dividido por 25. E a atividade 5, 80 dividido por 30. Você vai ter que ver qual dessas frações ou qual dessas divisões tem o maior resultado. Né? Então, nesse caso aqui é muito tranquilo, porque 20 dividido por 10 dá 2. 100 dividido por 15 vai dar 6, alguma coisa. Né? 90 dividido por 15 dá exatamente 6. Então, 100 dividido por 15 vai dar 6, alguma coisa. Fechou? 120 dividido por 20 dá exatamente 6. 120 dividido por 25 dá exatamente 4. E 80 dividido por 30 vai dar 2, alguma coisa. Né? Porque 90 dividido por 30 daria 3. Então, 80 dividido por 30 vai dar 2, alguma coisa. Então, a atividade que tem maior consumo de calorias por minuto é a atividade 100 dividido por 15, ou seja, atividade 2. Beleza? Sendo assim, o gabarito só pode ser a letra B. Próxima. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado na... Olha só que interessante. Essa questão de matrizes, ela caiu no Enem 2019, perfeito?
No Enem 2018, ou seja, no ano anterior, caiu uma questão extremamente parecida, uma questão idêntica, na verdade. Só que tem um porém. Lá em 2018, né, para a gente resolver aquela questão, você tinha que somar os números das linhas, tá? Das linhas, lá no contexto da questão. Nessa questão, o que ele quer saber? Ele quer saber o teste que apresentou a maior quantidade de acertos. Ele não quer saber qual é a pessoa que apresentou a maior quantidade de acertos. Porque, por exemplo, os alunos estão nas linhas. Então, na linha 1, você vai ter os acertos de Ana. Na linha 2, você vai ter os acertos de Bruno. Na linha 3, você vai ter os acertos de Carlos, e assim sucessivamente. Ou seja, quanto que aquela pessoa acertou no teste da segunda-feira, no teste da terça-feira, no teste da quarta-feira, que é justamente as nossas colunas. Então, se você somar os números que você tem na coluna, você vai ter o total de acertos naquele dia, que é exatamente o que a questão quer saber. A maior quantidade de acertos foi em qual dia da semana? Ou seja, moral da história, para responder esta pergunta, você vai ter que somar os elementos das colunas. Simples assim. E aquela coluna que tiver o maior resultado vai ser a nossa resposta. Fechou? Coluna 1, 3 mais 3 mais 2 mais 3 vai ficar 6 mais 5, 11. Coluna 2, ó, se somar tudo aqui, vai dar 10. Coluna 3, se somar tudo, vai dar 10. Coluna 4, se somar tudo, também vai dar 10. E na coluna 5, se somar tudo, também vai dar 10. Então, a primeira coluna, ou seja, no primeiro dia, no primeiro teste, foi quando teve mais acertos, 11. O primeiro teste foi em que dia? Segunda-feira, portanto, o gabarito só pode ser a letra A. Próxima, uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, meu amigo, é uma questão absolutamente direta. Você precisa calcular a área dessa figura, que ele está te dando aí, lhe deu as medidas, e tem que multiplicar por 10, né? Porque são 10 placas. Beleza? Essa informação que eu circulei aqui, ó, tangencia os lados, é uma informação importante. Por quê? Né? A altura aqui também da placa e, obviamente, o diâmetro do círculo também. Né? Mas eu consideraria que aqui a informação mais importante é a que tangencia os lados. Por quê? A gente tem uma figura, ó, a área da figura é isso aqui que a gente está vendo aqui. Né? Então, a gente tem aqui embaixo um retângulo e aqui em cima eu tenho um pedaço de um círculo. Um pedaço de um círculo, certo? Só que olha só que bacana. Como isso aqui é um retângulo, né? Aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus, né? Lá no vértice do retângulo. Esse vértice que está aqui, né, do retângulo, ele é justamente, ou seja, um ponto, né, onde o círculo está tangenciando o retângulo. Né? Por quê? Observa o seguinte, ó, como a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, e a gente sabe que esse ponto aqui é o ponto de tangência, a gente vai poder afirmar, né, que essa medida que está aqui, ó, exatamente aqui, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser um raio, olha só. Ela vai ter que ser o raio. E a medida total aqui, ó, ela vai ser o diâmetro. Por quê? O raio, tá? O raio, ele sempre corta o segmento tangente formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se eu sei que aqui eu estou formando um ângulo de 90 graus, né, porque é um quadrado, né? E esse vértice aqui é um ponto de tangência, com certeza essa medida aqui, ó, ela vai ter que ser um raio, né? E esse lado, na verdade aqui, ó, esse lado aqui do nosso retângulo, ele vai corresponder ao diâmetro do círculo. Então, moral da história, eu tenho aqui embaixo um retângulo e aqui embaixo eu tenho uma semicircunferência, um semicírculo, cujo diâmetro eu sei que vale 40.
tá? Então, se o diâmetro vale 40, quanto é que vai valer essa medida aqui em cima, que é o raio? Vai valer 20. E qual é a altura total da placa? A altura total da placa é 60. Então, você vai pegar 60, vai tirar 20, e desses 60 menos 20 vai sobrar 40. Então, observa, a gente vai ter aqui ó, um retângulo 40 por 40, que na verdade vai ser um quadrado, e uma semicircunferência de raio 20. Então, é só fazer a soma dessas duas áreas. Área do quadrado, 40 ao quadrado, né? O lado desse quadrado vai ser 40. E a área do semicírculo, πr ao quadrado, só que o raio é 20, dividido por 2, é um semicírculo, certo? E o π, ele falou para usar o π como 3,14. Então, ó, 40 vezes 40 vai dar 1.600, certo? 20 ao quadrado, 20 vezes 20 vai dar 400. E no lugar do π, a gente coloca 3,14 dividido por 2. Vou poder simplificar aqui, ó, 400 dividido por 2 vai dar exatamente 200. Quando você pegar 200 e multiplicar por 3,14, vai dar exatamente 628. Então, 628 mais 1.600 vai dar 2.228, o que já é suficiente para marcar aqui as alternativas, está vendo? Só que isso aqui é a área de uma placa. Como são 10 placas, multiplica por 10, resultado total 22.280, o gabarito vai ter que ser a letra B. Próxima. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto, numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Muito bem, primeiro passo aqui, né? Vamos marcar aqui as informações importantes. Eu tenho um produto que rende 2,7 litros. Eu vou encher uma banheira de 0,3 metros cúbicos, né? Usando esse produto aqui, só que eu só quero 80% da capacidade da banheira. Primeiro passo, eu preciso saber qual é o volume, né, em litros que eu preciso encher. Como eu sei que a banheira, né, ela tem 0,3 metros cúbicos de capacidade, eu vou transformar 0,3 metros cúbicos em litro. Como é que você faz isso? Para converter de para converter de metro cúbico para litro, tem que fazer o quê? Tem que multiplicar por 1.000. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 0,3 vezes 1.000 vai dar 300. 300 litros é a capacidade da banheira, só que eu quero encher essa banheira em 80% da sua capacidade. Então, quanto é que é 80% de 300? Faz a conta da maneira mais fácil para você. Eu armei a conta assim, ó, 80 sobre 100 vezes 300. Vou poder cortar aqui 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 3 vezes 80, 240. Então, eu preciso encher a banheira com 240 litros usando um produto que rende 2,7 litros. Então, a pergunta é, quantos produtos de 2,7 litros eu preciso para encher 240 litros? Então, é só você fazer uma divisão. Quantas vezes 2,7 cabe em 240? Divide 240 por 2,7, tá? Como você vai dividir em diferentes, pode fazer essa conta na mão, pode usar aqui fração, enfim, faz essa divisão. O resultado ele vai dar 88,888, vai ser uma dízima periódica, né? Então, você vai usar 88 embalagens? Não, porque você precisa de um pouco mais de 88 embalagens. Então, você vai usar quantas embalagens? 89, o gabarito só pode ser a letra C. Próxima. No slogan, se beber, não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda
no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme dados do gráfico. No quadro, suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, uma questão com um texto gigante, né, como são as questões do Enem, mas a lógica para a resolução é bem simples, né? A gente dá aqui uma tabelinha, a redução, né, dos acidentes de 2013 para 2014, 2014 para 2015. Só que ele fala que a redução, né, a tendência de redução, ela vai ser a mesma que aconteceu de 2014 para 2015. Certo? Então, de 2014 para 2015, qual foi a redução? De 900 para 850. Então, teve uma redução de quanto? Uma redução de 50. Você concorda comigo? De 900 para 850, reduziu 50. Então, quantos acidentes você vai esperar em 2018? É só você ir tirando de 50 e 50. Então, 2016, 850 menos 50, 800. 2017, 800 menos 50, 750. E 2018, 750 menos 50, que vai dar 700. Questão extremamente simples. O gabarito vai ser a letra D. Próxima. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de 1 milhão. Independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de 1 milhão e 800 mil obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Bom, essa questão é uma questão meio maliciosa, né? Quando ele fala aqui em dividir de forma proporcional, você pode achar que vai ser uma questão de divisão proporcional. E em matemática, uma questão de divisão proporcional, ela tem um contexto algébrico que pode te dar um pouco de trabalho. Só que não é o caso dessa questão aqui. Por quê? Porque o valor que retorna para eles é exatamente o mesmo valor que eles investiram. Eles investiram 1 milhão e depois 800 mil. E o valor que voltou para todos eles, ó, foi o mesmo valor. Então, ou seja, você vai devolver para cada sócio exatamente o que ele investiu. Então, por exemplo, quanto que o quarto sócio vai receber? Ele vai receber o que ele investiu. Quanto que o quarto sócio investiu? Ó? Os 4 juntos investiram 800 mil, com 1/4 desse valor. Então, se você pegar 800 mil e dividir por 4, vai dar 200 mil. Então, o quarto sócio... Opa, está aparecendo um negócio aí. O quarto sócio ele investiu 200 mil, de um total de 1 milhão e 800 mil. Concorda? Então, se você pegar 200 mil e dividir pelo total investido, que foi 1 milhão e 800 mil, você vai conseguir descobrir a porcentagem, né, que o quarto sócio vai receber. Então, ó, você vai poder cortar aqui 5 zeros e a conta que vai sobrar é 2 sobre 18. Tá? 2 sobre 18 vai dar essa dízima periódica aí, 0,1111 e assim vai. Como é que você transforma qualquer número decimal em porcentagem? Você tem que multiplicar por 100, tá? Para transformar um decimal em porcentagem. Quando você multiplica por 100, a vírgula ela se desloca 2 unidades. 2 unidades para a direita. Então, ela vai sair daqui e vai pular para cá, para o 11. Vai ficar 11,11%. Tá? 11,111. Então, aí a gente bota 2 casas decimais, né? Vai ficar 11,11. Então, esse valor aqui já está em porcentagem. Beleza? Então, essa aqui é a porcentagem que o quarto sócio recebeu. Observe que nas alternativas só tem a letra A e a letra D
com esse número, né? Então, a gente vai ficar entre a letra A e a letra D. Aí a pergunta é, quanto que os outros 3 sócios vão receber? Eles vão receber o que sobrou. Então, você vai pegar 100%, né? E vai tirar esses 11,11%. Vai sobrar 88,89%. E essa parte que sobrou, você vai dividir igualmente para os 3 sócios, porque eles investiram exatamente a mesma coisa. Quando você pegar 88,89 e dividir por 3, vai dar 29,63, ou seja, aproximadamente 29,60. Por isso, o gabarito dessa questão só pode ser a letra A. Próxima, para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais do município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Tá, então, lembrando que essas questões foram no mesmo ano, tá? Então, a questão anterior e essa são questões do ano de 2019, tá? E aí, essa questão aqui, de fato, ela vai ser uma questão clássica. Ela vai ser uma questão clássica de divisão proporcional, tá? Como eu falei, a questão anterior parecia que ia ser uma questão de divisão proporcional, mas era só você trabalhar com a porcentagem. Essa aqui não. Essa aqui você vai precisar fazer aquele cálculo, né, da divisão proporcional mesmo, tá? E aí você tem 31 mil para dividir de forma inversamente proporcional aos valores 2, 3 e 5. Como é que você faz isso? Arma essa conta aqui, ó. X, que vai ser a nossa razão de proporção, divide por 2. Pega o x, divide por 3. Pega o x, divide por 5. A soma disso aqui tudo tem que dar o valor que você quer dividir proporcionalmente, que é 31 mil. Esse é o padrão do cálculo da divisão inversamente proporcional. Você pega o x, que vai ser a razão de proporção, divide por cada uma das partes, 2, 3 e 5, soma tudo e o resultado tem que dar o valor lá total, beleza? Então a conta é essa, é uma equação ali com essas frações. Faz o MMC, 2, 3 e 5, que vai dar 30. 30 dividido por 2 vai dar 15, 15 vezes x, 15x. 30 dividido por 3 vai dar 10, 10 vezes x, 10x. E 30 dividido por 5, que vai dar 6, 6 vezes x, 6x. Tudo isso igual a 31 mil. 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Então, vai ficar 31x sobre 30 igual a 31 mil. Esse 30 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, certo? Então, vai ficar 31x igual a 30 vezes 31 mil, né? E aquele 31x que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente teria que fazer essa conta aqui para achar o valor de x. Só que 31 mil dividido por 31 vai dar exatamente 1.000. E 1.000 vezes 30 vai dar exatamente 30 mil. Então, o x, ou seja, nossa razão de proporção é 30 mil. Então, o que você quer saber? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade de uso? A maior idade é 5. Então, o cálculo que você tem que fazer é justamente o quê? O x dividido por esse 5, ou seja, 30 mil dividido por 5, cujo resultado vai dar 6 mil. Portanto, o gabarito dessa questão vai ser a letra B. Próxima, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Muito bem, uma questão simples aí de porcentagem. Você vai pegar um valor de 1.250, você vai aumentar 7,2%, e nesse resultado você vai aumentar 10%. Essa é a conta, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Tem várias formas de fazer. Tá? Para aumentar
7,2% em 1.250, eu posso calcular, eu posso pegar esse 7,2%, aumento, adiciono no 100%. Aí eu vou ficar com 107,2% de 1.250. Então, 107,2% é o quê? 107,2 dividido por 100 vezes 1.250. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou descobrir o valor obtido com o aumento de 7,2%. Beleza? Então, vou cortar um zero de cima com um zerinho de baixo, tá? E aí eu vou pegar o 125 e vou multiplicar pelo 107,2. E o resultado eu vou dividir por 10, tá? Quando você fizer 125 vezes 107,2, vai dar 13.400. E quando você for dividir por 10, é só cortar um zerinho. Vai ficar 1.340. Beleza? O que você tem que fazer com 1.340 agora? Você tem que adicionar 10%. Quanto é que é 10% de 1.340? É só dividir por 10, é só tirar um zerinho, vai dar 134. Ou seja, 1.340 mais o 134 vai dar 1.474. Portanto, o gabarito dessa questão só pode ser a letra E. Próxima. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda, registrada por um sismógrafo em micrômetro, e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 e frequência de 0,2. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como uma questão que, mesmo sendo uma questão de logaritmo, né, e muita gente vai falar que logaritmo é difícil e tal, e tal, e tal, mas dentro do conteúdo de logaritmo era uma questão muito simples dentro do conteúdo. Obviamente que você tem que ter conhecimentos ali básicos de logaritmo, beleza? E olha só, na equação que ele deu que ms é igual a 3,30 mais log de A vezes F, certo? Só que o A é a amplitude, ele deu aqui embaixo, 2.000. E o F é a frequência, que ele também deu aqui embaixo, 0,2. Então, você vai vir aqui nesse logaritmo e vai trocar. Vai ficar 3,30, né? Mais o log de 2.000 vezes 0,2, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Beleza? 2.000 vezes 0,2 vai dar 400. Então, a conta vai ser 3,30 mais o log de 400. Então, para calcular o log de 400, a gente vai precisar trabalhar com as propriedades do logaritmo, né? E você vai ter que lembrar que o log do produto, ele vira a soma dos logs. Então, quem é o 400? É o log de 4 vezes 100. Então, log de 4 vezes 100 vai virar logaritmo de 4 mais logaritmo de 100. Beleza? Show. Então, agora eu tenho que calcular o log de 4 e log de 100. Aí eu vou usar a propriedade logaritmo, log da potência. Vou transformar tanto 4 quanto 100 em duas potências. Então, 4 vai ser 2 ao quadrado e o 100 vai ser o 10 ao quadrado. Então, vai ficar assim, 3,30 mais 2 vezes log de 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, o expoente seria 2. Aí, pela propriedade, eu posso tirar esse 2 e passar para cá multiplicando. Então, fica 2 vezes log de 2. E o log de 10 ao quadrado? Mesma coisa. O expoente do 10 ao quadrado, o 2, que ficaria aqui em cima, você tira ele do log e fica 2 vezes o log de 10. E pronto, a questão já está para ser finalizada. Por quê? O log de 2, ele disse aqui embaixo, é 0,3. Então, vai ficar 2 vezes 0,3, tá? Que dá 0,6. E o log de 10 na base 10, né, que aqui o logaritmo que a gente está trabalhando na base 10, log de 10 na base 10 é 1. Né? Qualquer logaritmo que tiver o logaritmando e a base iguais é 1, dentro da condição de existência. Então, log de 10 na base 10 é 1, 2 vezes 1, 2. Então, é só somar, né? 3,3
mais 0,6 mais 2, que vai dar 5,9. 5,9 na tabela que ele deu está exatamente aonde? Está aqui, ó, moderado, 5 menor ou igual que MS, que é menor ou igual que 5,9. Então, menor ou igual a 5,9. Então, 5,9 está em moderado. Moderado, sendo assim, o gabarito só pode ser a letra C. Com isso, temos aqui, se não me engano, essa aqui é a última questão. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. 1. Rolamento. 2. Pastilha de freio. 3. Caixa de direção. 4. Catalisador. E 5. Amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, e assim vai. Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O número, né, de posição 2015, o item de posição 2015 foi 1. Então é o seguinte, essa questão é uma questão que traz uma sequência numérica, sim, basicamente é isso, tá? É uma sequência numérica aqui, ó. E essa sequência ela tem um padrão, né? E o padrão é esse: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, é uma sequência que os algarismos aqui, os números se repetem de 8 em 8. Né? Então, são 8 númerozinhos aqui, depois mais 8, depois mais 8. Então, de 8 em 8, eu tenho que escrever um total de 2015 números. Então, a pergunta é, quantos agrupamentos desse aqui, ó, de 8 em 8, eu consigo fazer até chegar em 2015? Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar o 2015 e dividir por 8, tá? Vai pegar o 20 dividido por 8, que vai dar 2. 2 vezes 8, 16, sobra 4. Desce 1. 41 dividido por 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40, vai sobrar 1. Desce o 5. 15 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 15 sobram 7. Ou seja, a gente consegue escrever 251 agrupamentos de 8. Ou seja, eu vou escrever essa sequência aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Eu vou escrever essa sequência 251 vezes. E depois que eu escrever a última sequência aqui, ó, das 251, eu ainda vou conseguir escrever mais 7 números. Então, o último número vai ser justamente o sétimo grupo, o sétimo dígito desse grupo aqui que se repete. Que dígito é esse? É só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o sétimo vai ser o dígito 3. Então, dígito 3 é o quê? Observa aqui, ó. Dígito 3 é uma caixa de direção. Portanto, o gabarito só pode ser a letra E. Eu acabo de finalizar essa aula com 15 questões, tá, do Enem 2019 e vou te passar o que vai ter aqui na descrição desse vídeo para você. Você vai ter um link, tá, com as questões, com o material, com essas questões aqui em branco, tá? Então você vai poder baixar esse material, imprimir na sua casa e você vai poder refazer, né, tentar fazer as questões novamente. E aí, caso você queira conferir o gabarito, as resoluções, tá? Na verdade, o gabarito vai estar no material, né? As resoluções, aí você vai ter que assistir o vídeo aqui novamente, beleza? Vamos deixar para você também um outro link, tá? Que é o do nosso curso grátis para o Enem, onde você vai encontrar outros materiais e outros vídeos como esse, tá bom? E vamos deixar também o link para você do nosso curso completão para o Enem na nossa plataforma de ensino, onde você vai poder estar estudando. Todos os conteúdos são cobrados na prova do Enem, estudando do zero, né? E conferindo aí muito mais resoluções e também com material didático incluso. Fechou? Então é isso. Forte abraço.